Amém, glória a Deus. Irmãos, nós vamos estudar a palavra do Senhor nesta noite. Nós estamos em nossa revista, né? Jornada de Fé, o caminho do discipulado. O que nós estamos fazendo é reciclando ou nos preparando para momentos em que a pessoa aceita a Jesus e nós vamos ensiná-la na presença do Senhor, ensinar os primeiros passos, né? Vamos falar acerca da salvação, da igreja, o porquê congregar, né? Vamos inseri-la na igreja, né? Nos cultos, na liturgia, para que quando essa pessoa chegue na igreja, ela não fique perdida, né? Aí já vamos falar algumas coisas e a pessoa já pode entender porque ela está sendo orientada na palavra do Senhor. Hoje, o estudo 7, nós vamos falar sobre as disciplinas espirituais, parte 1, porque ela se divide em duas partes, né? O estudo 7 é a parte 1 e o estudo 8 será a parte 2. Quem não tem a revista, abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Que diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E nós vamos ver como é que nós podemos nos fortalecer no Senhor, né? Como é que um cristão pode ser fortalecido? É claro que a gente já capta aí, né? Porque para nós termos um vigor físico, nós precisamos nos alimentar, não é verdade? E para um vigor espiritual ou um fortalecimento, também precisa se alimentar da palavra, né? E ainda outras coisas que nós vamos ver nesse estudo e no estudo posterior. Nós temos aqui no nosso comentário, na introdução, que depois de entregar a sua vida a Jesus, o cristão deve buscar ser perseverante e constante. Aceitar a Jesus é somente o pontapé inicial para uma vida de fé, amor e devoção a Jesus. Em razão disso, precisamos nos preparar dia após dia. Porque existem pessoas que pensam assim, eu já aceitei a Jesus, então tá bom, não preciso de mais nada, mas não é. Nós não defendemos essa linha que diz uma vez salvo, salvo para sempre. Não, nós precisamos o quê? Conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Senhor. E através disso, através da palavra, nós vamos compreender e entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então a gente precisa o quê? Ser perseverantes e constantes. E é isso que a gente tem que orientar ao novo convertido. Porque às vezes não entende assim, por que eu preciso ir para a igreja todo dia? Por que eu preciso... Aqui nem tem culto todos os dias, né? Mas tem pessoas que dizem assim, mas tem que ir para a igreja todos os dias? Vai fazer o que na igreja todos os dias? Aí a gente entende, vai explicar o porquê que a gente deve estar na igreja. Por quê? Precisamos manter viva a fé em Jesus e nos alimentarmos da palavra do Senhor. Temos a comunhão, né, na igreja, que já foi estudado na lição anterior, falando sobre a igreja. Então, é isso, irmãos, é levar esta palavra para que a pessoa entenda que há uma necessidade de persistir, de perseverar, amém? Assim como nosso corpo físico precisa de exercícios para se manter saudável, o espírito também necessita de práticas regulares para crescer e se fortalecer na fé. Essas práticas são conhecidas como disciplinas espirituais, que são condutas que precisamos aplicar em nosso cotidiano para nos aproximar mais e mais de Jesus.
Essas disciplinas não servem para ganhar pontos com Deus, mas para nos aproximarmos mais dele e desenvolvermos uma vida cristã firme. Além disso, precisamos estar sempre perto de Jesus para nos mantermos fortes e não voltarmos às velhas práticas pecaminosas. Então, isso aqui, irmãos, não é uma barganha, né? Eu vou manter-me na disciplina, vou ser constante na oração, no jejum, na leitura da palavra, porque eu quero de Deus isso ou eu quero de Deus aquilo. Não é uma barganha. Porque à medida que nós vamos desenvolver essas disciplinas, nós teremos um conceito diferente em relação ao que nós estamos fazendo. Ou seja, eu vou jejuar. Com a constância do jejum, a gente vai ver que a nossa vida ela vai mudar. Mas eu não vou jejuar para que a minha vida mude. Eu vou jejuar porque é necessário que eu jejue. Isso vai fazer com que eu me aproxime mais de Deus. Eu vou ler a palavra porque eu preciso de tal bênção. Não. Nós vamos ler a palavra porque nós precisamos conhecer a Deus e saber qual é a vontade dele explícita na sua palavra. Amém? Então não é uma barganha. Nós sabemos que Deus é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso, que ele nos concede, mas não é pelo que nós fazemos, é pela graça de Jesus em nós que nós alcançamos as bênçãos do Senhor. Amém? E essa disciplina é porque o nosso objetivo é herdar os céus por eterna morada. Então a gente precisa manter essa constância, essa firmeza, buscar na palavra do Senhor aquilo que realmente agrada a Deus, aquilo que a gente pode, aquilo que a gente não pode fazer, para que a gente possa realmente ser salvo em Cristo, morar nos céus. Amém? Então não é ganhar pontos com Deus, não é barganhar com Deus, não é isso. Deste modo, para tratarmos das disciplinas espirituais, preparamos 2 lições valiosas, que é essa que nós estamos, a de número 7, e depois, posteriormente, a de número 8, né? E vamos entender, então, entendermos de fato algumas delas, já que, para falar de todas as disciplinas espirituais, precisaríamos de uma revista inteira. Mas, para quem está iniciando na fé, o que tem aqui já é o suficiente. Aí depois que a pessoa já tiver um pouquinho mais forte, ela por si já vai procurando aprender mais coisas, perguntando, né? Se inteirando. Eu vejo aqui o irmão Juninho, né? Que quando começou a vir para a igreja, pastor, isso assim, assim, pastor, isso assim, assim, né? Hoje já não pergunta tanto, eu acho, né? Mas quando tem alguma dúvida, corre do pastor e vai perguntar, né? E é assim que a gente precisa ser. Se tem alguma dúvida em relação à palavra, em relação a alguma coisa, vamos procurar respostas sobre isso. Amém? Então, nessa primeira parte, nós vamos ver algumas das principais disciplinas que devem fazer parte da vida de todo discípulo de Jesus. Isso aqui a gente vai orientar as pessoas que estão aceitando a Jesus, que precisa, né, aprender acerca da palavra do Senhor e tudo, e às vezes vem no culto e aí não entende, porque não compreende a palavra, e a gente que está aqui, a gente entende tudo. A gente sabe toda a liturgia, né? Canta, tem um momento de oração, tem um momento da palavra, um momento do louvor, mas se a pessoa não tem conhecimento, ela fica meio que perdida, né? Então, a gente ensinando já facilita para essa pessoa permanecer na presença do Senhor, né? É como ter uma criança e não alimentar essa criança, não cuidar dessa criança. A criança vai morrer, não vai? Se não for alimentada, se não for cuidada. E a alma também é desse jeito. Aceitou a Jesus, se não for alimentada, se não for cuidada, espiritualmente ela perece, ela morre, né? E aí ela volta lá para onde ela estava, continua fazendo o que ela sempre fez, e aí a salvação fica para uma outra oportunidade, se tiver.
Então, é uma prática constante essa disciplina. As disciplinas espirituais são condutas que precisamos tomar constantemente, buscando nos aproximar de Deus, pois somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse versículo se encontra em Mateus 24, o versículo 13, que diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É por isso que nós precisamos ensinar. É por isso que nós precisamos estar na igreja a cada dia nos fortalecendo. Porque às vezes a gente está assim tanta dificuldade com aquilo, a gente vem para a igreja, é um novo ânimo, né? A gente desperta, a gente ouve a palavra, não, eu preciso assim, eu preciso disso, eu vou mudar nisso, olha, eu recebi hoje assim, assim, assim. E é isso que um novo convertido precisa, né? Nenhum de nós somos super crentes. Temos que ter em mente que fomos livres do pecado, mas todos os dias somos expostos às tentações deste mundo. Então não adianta alguém dizer assim, não, isso nunca vai acontecer comigo. Eu não sei o quê. Não, irmãos. Se não for o Senhor, se não for essa constância de nós buscarmos essa intimidade com Deus, mesmo buscando intimidade com Deus, qualquer pessoa está sujeita a errar, qualquer pessoa está sujeita a cair, qualquer pessoa está sujeita a pecar, né? Então, o que a gente tem que ter é o quê? A perseverança, buscar sempre, e aqui a gente vai ver alguns aliados nessa ajuda que nós vamos ter para poder conseguir vencer e nos manter. Amém? Por essa razão, precisamos estar fortificados no Senhor para que não caiamos em tentação. Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, assim, a gente pode estar ativo aqui na igreja, tal, aquela bênção, cantando, orando, pregando, ministrando louvor, fazendo tudo na igreja. Mas se a gente não vigiar, qualquer um corre o risco de cair. Qualquer um corre o risco de pecar. Então, é por isso que a gente precisa estar atento à palavra do Senhor, a essa comunhão com Deus, para que a gente possa até ter o discernimento do que está acontecendo, não só ao nosso redor, mas com a gente, né? Porque a carne é fraca e é traiçoeira também, né? Se a gente não está ali constantemente atento, a gente pode fazer coisas que não agradam ao Senhor. Quais então são estas práticas que precisamos ter para nos aproximarmos de Deus e estarmos cada dia mais fortes? Uma delas é o quê? A oração. Ontem mesmo nós estivemos aqui, ontem não, terça, num período gostoso de oração, da ministração da palavra, depois outro momento de oração, e foi muito bom, né? A gente se sente mais aliviado, tira aquele peso, né? E a gente volta, vai dormir, vence. Aí volta hoje aqui para receber a palavra e assim a gente vai, né? Então, oração é importante. Às vezes a pessoa pensa, mas eu não tenho tempo para orar. Tem, todos nós temos tempo para orar. Nós vamos ver aqui como é que a gente pode orar, né? A oração é o meio de comunicação com Deus. Então, se a gente não orar, a gente não se comunica com Deus. Então, é isso aí, né? E a gente, esse meio de comunicação, não é só a gente que fala. A gente fala e Deus responde, né? Ou ele pode até perguntar e a gente também tem que responder igual fez com Jó, né? Mas é uma comunicação, né? Não é um monólogo, né? É uma comunicação entre duas pessoas, entre nós e Deus. Mateus 6, do 6 ao 13, Jesus nos ensinou a orar. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto. E teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos.
Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orarei assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Esta oração Jesus ensinou, né, aos seus discípulos, a nós, aquelas pessoas que estavam com ele ali, porque essa oração engloba tudo que nós necessitamos. Ela exalta a grandiosidade de Deus, do seu poder. Ela, nesta oração, nós vamos pedir que as nossas necessidades básicas sejam supridas, que é o pão nosso de cada dia, né? Então são as nossas necessidades básicas serão supridas e engrandece o Senhor, nos direciona como é que nós devemos fazer. Porque às vezes, quando fala ali perdoa-nos, assim como nós perdoamos, porque de que adianta se nós estivermos, como diz o outro, de mal do nosso irmão, chegar diante de Deus e orar? Nossa oração não vai ser respondida. Então, nessa oração aqui do Pai Nosso, Jesus já direciona para tudo que nós necessitamos, a maneira como nós devemos orar, porque a gente não vai chegar, por exemplo, é raro a gente chegar em alguém que a gente conhece, eu chegar assim, Irmanice, isso assim, 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 assim. Eu passei semanas sem ver a Irmanice. A primeira coisa que eu devo fazer é cumprimentá-la, não é não? Com Deus não é diferente. Todos os momentos que nós formos acessar ao Senhor, nós vamos conversar com Ele. Nós vamos primeiro engrandecer o nome dEle. Nós vamos pedir perdão pelos nossos pecados. Nós vamos conversar como a gente conversa com alguém. Porque tem pessoas que acham assim, eu não oro porque eu não tenho eloquência, porque eu não sei falar bonito, porque... Não, irmãos, não precisa disso não. Ore com suas palavras, como se você estivesse conversando com alguém dentro da tua casa. É claro que com todo respeito, com temor, né? Porque Ele é santo, Ele é poderoso, mas assim, não com medo, mas adentra a presença do Senhor com respeito, com temor e expõe. Se for precisar chorar, tiver vontade de chorar, chore, tiver angustiado, chore. Não tem problema nenhum. Nós sabemos que Deus, Ele é onisciente. Ele sabe tudo da nossa vida, nosso pensamento, tudo. Mas Ele quer ouvir de nós aquilo que nós realmente queremos ou estamos pensando, né? E aí Ele vai nos responder, nos direcionando, ou sim ou não, né? Porque a gente precisa também ensinar aos nossos discipulandos que Deus não é aquele que só diz sim, 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 sim. Não. Se não for da vontade dele, ele vai dizer não. Se não for para o nosso bem, ele vai dizer não. Não é? Então, porque tem pessoas que acham que porque agora eu sou crente, eu vou ter tudo, eu vou conquistar tudo, a minha vida vai ser assim. Na Bíblia não está dizendo que é assim. E a gente precisa ensinar as pessoas que não é assim. Mas a oração, a gente vai expor a nossa necessidade diante de um Deus que já conhece a nossa necessidade. Tanto que, às vezes, Deus nos dá algumas coisas que, às vezes, a gente nem está pedindo, não é? Mas, assim, passou pelo pensamento, passou, assim, bem longe, um desejo, né? E aí Deus vai e concede, sem às vezes você nem abrir a tua boca para pedir. Deus é assim. Mas é necessário que a gente tenha esse diálogo com Deus, essa comunicação com o nosso Deus. E isso é feito através da oração. E Jesus também,
ele não só ensinou os seus discípulos a orar, mas ele também orava frequentemente. Lucas 5,16 diz: porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Então, vários textos a gente vê Jesus se retirando, se afastando um pouco das pessoas e orando a Deus, orando ao Pai. Amém? Então, ele deixa todos os exemplos para nós. Amém? Alguém pode dizer assim, não vou orar não, porque eu sigo Jesus. Jesus não orava, Jesus orava. Jesus já orava, Jesus, ai meu Deus, Jesus jejuava. Quase que não sai, não trava a língua, né? Então, se nós somos discípulos, nós precisamos também fazer, amém? E fazer algo que é bom para nós. Através da oração, apresentamos as nossas necessidades, buscamos direção e fortalecemos nosso relacionamento com o Pai. Por que buscamos direção? Sim, quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente vai orar e vai fazer o quê? Apresentar diante do Senhor e pedir um direcionamento. Senhor, eu vou fazer assim? Senhor, eu vou fazer desse jeito? Senhor, como é que é isso? Como é que é aquilo? A gente está sempre nessa dependência de Deus e isso é importante. E é importante a gente orar e procurar entender também o que Deus está sinalizando, né? Porque não adianta só orar e não procurar entender aquilo que Deus está direcionando. Amém? Muito embora Deus seja onisciente e saiba de todas as coisas, Ele deseja que demonstremos os nossos meios, aqui seria medos, tá? Que demonstremos os nossos medos, anseios, desejos e preocupações. Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Orar, suplicar e agradecer, né? Ah, mas eu nem recebi. Agradece assim mesmo. Já antecipa aí a tua gratidão, né? Obrigado, Senhor. Obrigado. Se o Senhor me conceder amém, se não conceder amém, porque não é da tua vontade, mas vamos orar, vamos direcionar essas pessoas que estão vindo para salvação, conhecerem a Jesus e como é que funciona, né, as coisas. Não existe uma forma correta de orar. Cada um tem liberdade, a sua maneira de orar, não é verdade? Pode ser sentado, deitado, em pé, trabalhando, tomando banho, limpando a casa e etc. Temos a possibilidade de estar em oração 24 horas por dia, orando sem cessar, que 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. Então, eu estou vindo aqui para a igreja, eu posso vir orando. Estou dirigindo, posso orar, né? Estou tomando banho, lavando louça, fazendo uma coisa, fazendo outra. É certo que existem algumas atividades que elas precisam de muita concentração, mas entre um momentinho e o outro dá tempo de você ligar o pensamento em Deus e fazer uma oração, né? Então não é desculpa para não orar. Podemos orar em todo o tempo. Falar, mas eu particularmente, eu acho que a melhor oração assim é quando eu estou tomando banho, porque ali eu posso chorar, eu falo com Deus, né? E aí ninguém tá vendo, né? Termina de tomar banho, já lavou o rosto mesmo, já enxugou, pronto. Tá pronto, né? Aí tem gente que fala assim, porque não pode orar porque tá nu, né? Como se Deus olhasse pra gente vestido, né? Então, pode orar tomando banho, pode orar fazendo N coisas, irmãos. Não adianta dizer, mas é porque eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo. Temos tempo sim. A gente está estudando aqui, a gente está vendo que a gente pode falar com Deus constantemente. E Deus também fala com a gente constantemente. Basta a gente estar ligadinho, né? A oração é uma arma poderosa. Tiago 5,16.
Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, vamos orar mais. Se a nossa oração surte um efeito grande, então vamos orar mais. No estudo sobre a Bíblia, que foi o estudo anterior, tivemos a compreensão de que ela é a palavra de Deus, sendo divinamente inspirada e proveitosa para o ensino, repreensão e correção. Então, a palavra do Senhor, ela serve para tudo isso. Ela nos ensina, nos repreende se estivermos fazendo alguma coisa errada, a palavra do Senhor vai nos confrontar, vai nos mostrar que aquilo que estamos fazendo é errado, e ela nos corrige, nos direciona a maneira como nós devemos andar, né? Essa correção, ela vem a nós, por quê? Porque é necessário, né? Senão cada um andava do jeito que queria, fazia o jeito que queria, falava o jeito que queria, e por aí, né? Então, não significa que é discípulo de Jesus. Ler a Bíblia regularmente é essencial para conhecer a vontade de Deus e crescer espiritualmente, tendo em vista que a Bíblia é o nosso guia e manual de fé. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Nós já até falamos um pouco sobre essa questão da palavra, né? Porque ela nos direciona. Onde está escuro, clareia, né? Faz com que a gente ande seguro. Por isso a gente precisa ler a palavra do Senhor. Meditar na palavra é refletir profundamente o que lemos, buscando aplicar a vida. Então a gente vai ler, procurar entender e aplicar aquilo em nossa vida, né? Porque não adianta ser só ouvinte e não cumprir a palavra do Senhor. Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. Deus falava a Josué, medita dia e noite. Para quê? Para ter bênção, para ter vitória, ó. Prosperar o caminho e ser conduzido com prudência. Tem o direcionamento, tudo aqui na palavra do Senhor. E a gente precisa conhecer. Por quê? Eu acho muito interessante essa questão das leis, né? Não estou falando aqui da Bíblia, não, das leis. Não adianta a gente chegar, por exemplo, a gente vai ser abordado, eu estou andando sem carteira, não tenho habilitação, estou dirigindo por aí. Aí sou abordado por uma blitz, por um policial. E aí ele vai questionar o porquê que eu não tenho carteira, ou vou ter que chamar alguém habilitado para poder pegar o carro, vai ter multa, né? Se o carro não for meu, a multa vai para quem me entregou o carro para eu dirigir sem habilitação. E não adianta eu dizer para o policial, para o agente, eu não sabia que eu não podia dirigir sem carteira. Não adianta. Por quê? Seria a minha obrigação saber que não pode dirigir sem carteira. Então, as leis são assim. Não adianta eu dizer assim, mas eu não sabia. Problema de quem? Meu. Que não aprendi a lei, que não fui buscar conhecimento daquilo que pode e daquilo que não pode, né? Então, a palavra do Senhor, ela nos orienta nesse sentido. Por quê? Para que a gente não peque. Quantas pessoas pecaram no Antigo Testamento?
né? Ou por falta de conhecimento, ou por negligência. Mas a palavra está aqui. Agora, nós que já servimos ao Senhor, não adianta a gente dizer para Deus, oh Deus, mas eu não sabia que isso estava escrito na sua palavra. A gente tem a Bíblia na nossa casa. Tem gente que tem 5, 6, 10 Bíblias em casa e não adianta a gente dizer, oh Deus, eu não sabia. Eu não sabia que não podia fazer isso, Deus. E aí, né? Quando lemos a Bíblia, podemos não só claramente ouvir a voz do seu autor, que é o próprio Deus falando conosco, mas temos a sua companhia, nos ajudando a entender tudo o que ali está escrito. Então Deus também é professor, né? Ele ensina, ele ajuda. Tá com dificuldade? É o reforço, né? Porque na escola, quando alguma criança tem dificuldade de aprendizagem, já manda logo para o reforço, né, Lilian? E aí, então, Deus já está aqui, ó. Ele dá a palavra e ainda dá o professor do reforço, que é o Espírito Santo, né? Então, tá tudo aqui, irmão, tudo claro, né? A leitura da Bíblia nos transforma, nos fortalece, nos faz mais parecidos com Jesus e nos faz ter fé em Jesus. Nos fortalece, nos transforma, nos faz ser mais parecidos com Jesus. Quem é que não quer ser parecido com Jesus? Todos nós queremos, né? E lendo a palavra, a gente vai... Essa semana eu li algo, uma postagem no Instagram, falando sobre o... Como é? Santo Sudário? Que é o manto lá no negócio, né? Que eles colocaram lá, tipo, embalsamaram Jesus lá, colocaram aquele pano lá, né? E depois tiraram. E aí eles foram estudando e falando sobre aquilo que eles veem lá por causa daquele sangue, daquelas marcas que tem. Nossa, dá vontade de chorar e falar assim, isso aí foi tudo por mim, foi tudo por minha causa, né? Foi para que um dia hoje eu tivesse liberdade, ser livre do pecado, das algemas, livre das garras de Satanás. Foi tudo aquilo. Eu acho que eu encaminhei, não sei se foi para a Sueli, eu encaminhei para alguém. Vou colocar no nosso grupo lá para vocês verem. Que coisa maravilhosa. Só de, às vezes, assistir um filme, né? Que fala sobre essa situação, martírio, sacrifício, a crucificação, a gente dá aquela vontade de chorar. Quanto sofrimento, quanta dor. Porque aquelas chicotadas que Jesus levou não era uma chicotada de um cinto de uma mãe, não. Tinha aqueles ossos, aquelas pedras nas pontas, que quando batia e puxava, arrancava o pedaço da carne das costas. Aí hoje a gente está aqui tão bonitinho, né? Tão limpinho, tão maravilhoso, tão... E às vezes tão cheio de si, né? Que devia estar era cheio de Jesus e não cheio de si próprio, né? Mas é isso. Lendo a palavra, nós vamos conhecendo mais a Jesus e aí a gente quer o quê? Se parecer com ele. E aí a gente faz o quê? A gente põe em prática. Para se parecer com Jesus, precisa pôr a palavra em prática, amém? Outra disciplina é o jejum. O jejum é uma disciplina espiritual consistente na abstenção total de alimentos com o propósito de buscar ao Senhor. Através do jejum, nós conseguimos negar a carne e focar em nossa vida espiritual. Normalmente, o jejum vem acompanhado da oração e da leitura da palavra. Vamos ver Mateus 4:2, que diz que Jesus jejuou. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Neste texto,
algumas pessoas faz a interpretação de que Jesus ficou só sem comer. Só porque diz que depois teve fome. Eu não vou dizer para os irmãos que esse jejum de Jesus foi parcial, se foi total, porque só fala teve fome. Mas provavelmente foi total, né? Não vou dizer assim, foi. Por causa dessa palavra. Eu também não tenho, não sei a escrita, né? Como é que foi traduzido, mas aqui diz que ele teve fome. E ensinou que devemos jejuar com sinceridade, buscando mais de Deus. Mateus 6, 16 ao 18. Nós vamos ver que o jejum fortalece nossa fé e nos aproxima de Deus. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça, ou seja, penteia o cabelo, lava o rosto, né? Uma coisa natural, não precisa deixar o cabelo todo bagunçado, igual quando levanta assim, ai meu Deus do céu, né? Não, o olho todo sujo, tudo, não, aquele bafo também não. Levanta, faz a sua higienização, penteia o seu cabelo bonitinho, né? Não precisa falar para ninguém. Às vezes a gente fala porque a gente está num propósito, aí de repente tem que sair e resolver alguma coisa. Ah, não, toma um cafezinho, vem tomar um cafezinho, toma um cafezinho. Não, irmão, obrigado. Mas se você falar pela segunda vez que você não quer, a pessoa já vai entender que você está no propósito sem nem falar, né? Mas não precisa ficar, eu estou jejuando. Não, não precisa, né? Para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu pai que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Amém? Então é isso, irmãos, a gente não precisa ficar transfigurado para dizer, não, eu estou jejuando. E algo que eu acho assim, esse é o meu pensamento, tá? O que eu vou falar agora. Porque diz assim, olha, normalmente, aqui, através do jejum nós conseguimos negar a carne e focar em nossa vida espiritual. Eu penso o seguinte, negar a carne. Quando a gente jejua e se abstém da comida e da bebida que eu digo é da água, né? Do suco, do refrigerante, de alguma coisa, do líquido. A gente está dizendo assim, carne, eu consigo ter um domínio sobre você. Ai, o estômago tá... Não vou comer agora. Eu vou levar o propósito até meio-dia. E você leva esse propósito até meio-dia. Isso significa que você está tendo o quê? Um domínio próprio. Você está dominando a sua carne. E aí a gente vê lá que um do fruto do Espírito é a temperança, que é o domínio próprio. Desde que eu estou falando isso aqui, é o meu pensamento. Tá? Então, assim, se eu não consigo calar na hora que eu preciso calar, se eu revido algumas coisas que eu poderia, né, deixar, eu preciso fazer o quê? Então, eu preciso jejuar. Eu preciso jejuar para que eu tenha domínio sobre a minha carne, sobre a minha fala, né? Que eu consiga trancar a minha boca e não falar na hora que eu não posso falar, né? Esse é o meu pensamento. Vamos voltar aqui para... No momento do jejum, podemos separar um tempo para estarmos mais ligados a Deus, buscando fortalecer a nossa vida espiritual. Não há uma quantidade de minutos, horas ou dias para jejuar. Deus conhece as nossas limitações e sabe aquilo que conseguimos suportar. Tem irmãos que conseguem jejuar por dias, outros por minutos. Não há problema, Deus respeita a particularidade de cada um e quer apenas que o tempo que fizermos seja um momento de entrega total a Ele.
Tem pessoas que falam, eu não consigo jejuar porque eu tomo remédio. Amém? Né? Você não consegue jejuar, mas então vai meditar na palavra, vai orar, né? Porque aí também você consegue esse domínio, né? Porque isso aqui é um conjunto. Não vou dizer que se você não jejuar, você não vai conseguir vencer, você não vai. Não. Você pode ter uma estratégia, né? Para você poder tirar um tempo de dedicação. Por exemplo, não vai ser um jejum total, mas vai ser um propósito. Naquele espaço entre um remédio e outro, você pode tirar um tempinho de dedicação ao Senhor, ficar ali, né? E orar, jejuar, ler a palavra e tirar esse tempo de dedicação ao Senhor. Mas o pastor não falou que quando tomar remédio, toma um remédio primeiro e depois começa. E é assim que eu faço, eu tomo os remédios. E aí começa o propósito, né? Aí depois começa o propósito. Porque existem pessoas que tomam remédio controlado, né? Então tem o horário certo. Por exemplo, o meu pai, ele toma um remédio para pressão, porque ele já teve AVC. Então ele toma de manhã ele toma um, depois do almoço ele toma outro, à noite ele toma 2. Então assim, e isso é regularmente, ele não pode faltar, porque pode prejudicar a saúde. E Deus quer que a saúde de alguém seja prejudicada? Não quer. Se Deus quiser curar, Deus cura, Deus pode curar a pessoa. Mas enquanto não, faça as coisas direitinho. Não vai tentar também a Deus, né? Quem tem problema de diabetes, às vezes não consegue, né? Porque não pode ficar muito tempo sem comer, né? Então, assim, não é uma obrigação, entendeu? Aqui não é assim, ó, se você não jejuar, você não vai para o céu. Não é assim, não, tá? Você vai procurar um outro meio, se não consegue, vai fazer um propósito. Tira um tempo, vai orar, jejuar, lê a Bíblia, tira aquele momento com Deus, pede fortalecimento e tal. Por que, irmãos, a gente fala assim? O entendimento da nossa igreja, do nosso ministério, é que não existe jejum parcial. Assim, que eu digo no sentido de que a gente vê algumas pessoas falando assim, não, eu tô de jejum de doce. Vou passar não sei quantos dias sem comer doce. Aí enche a pança de tudo quanto é outra coisa. Aí só tá. Então isso é um propósito. Aí é um propósito, aí não é jejum. Deus recebe? Recebe. Mas só não vamos dar o nome de jejum. Porque se eu tô comendo, satisfazendo o meu bucho, não tô sentindo fome hora nenhuma, tá tudo bem, é propósito. Eu acho que quando você está fazendo esse negócio de doce, é uma dieta que ele está fazendo para emagrecer, né? Ajuda. Ajuda a limpar o organismo, melhora a saúde, né? Então, assim, vai ser vantajoso para quem está fazendo, não é isso? Mas é porque, assim, tem gente que faz o jejum parcial ou jejum de coisas, né? Não, vou ficar tanto tempo sem assistir televisão, vou ficar tanto tempo sem mexer com o celular, vou ficar tanto tempo sem comer chocolate, né? Então isso aí é o quê? É um propósito. É errado? Não é, mas não precisa chamar de jejum, porque não é jejum, né? Não é jejum. É porque como o significado do jejum é abstenção de alimento, então vou me abster só de tal alimento. Mas aí não é um jejum propriamente dito, né? Então essas condutas, elas podem ser tratadas como propósitos, não como jejum, amém? Mas isso aqui também a gente não precisa brigar com ninguém por causa disso, né? Porque se eu faço jejum, eu vou ser abençoada. Se eu faço um propósito, eu também vou ser abençoada, né? Depende do propósito. Qual é
o seu objetivo em relação a fazer isso. Amém? Vida de santidade, confissão e arrependimento. Após entregarmos a nossa vida a Jesus, somos justificados conforme já estudamos anteriormente. A partir daí, entramos no processo de santificação, onde estaremos até Jesus voltar e nos entregar um corpo glorificado, quando entraremos assim em outro estágio da vida cristã, a glorificação. Viver em santidade é separar-se do pecado e dedicar-se a Deus. 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Se nós cremos num Deus que é santo, Ele é santo, só entra no céu quem for santo. Então a gente tem que se santificar, não é verdade? Não vamos viver uma vida como as pessoas que não têm Jesus, as pessoas lá do mundo vivem. A gente tem que abrir mão de muitas coisas. Mas não é abrir mão só porque é por causa de um salário. Vou abrir mão disso, vou abrir mão daquilo, vou abrir... Não. A gente abre mão de várias coisas, né, do nosso eu, das nossas vontades, dos nossos desejos que não estão de acordo com a vontade do Senhor. Para quê? Para levar uma vida em santidade, para morar com um Deus que é santo num céu que só entra santo. É isso. É esse o entendimento, não tem outro. Isso envolve atitudes, pensamentos, palavras e ações que agradam ao Senhor. É porque tem pessoas que acham que, não, eu só não estou fazendo isso. Irmãos, a gente precisa ter cuidado com o nosso caminhar, cuidado com o nosso falar, cuidado com o nosso agir. É muita coisa, irmãos. Não é só, porque eu não vou fazer isso. Não, é um conjunto de coisas que não agrada a Deus. É um conjunto de coisas que a gente, para ser santificado ou se santificar, precisa praticar. Então, a santificação é parte do nosso processo de crescimento espiritual. Então, não adianta. Senão, não cresce espiritualmente. 1 Tessalonicenses 4:3 diz, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que abstenhais da prostituição. É o que mais pega, né? Que abstenhais da prostituição. E isso aqui pode ser uma prostituição física, pode ser uma prostituição espiritual. Vai seguir outros deuses, vai invocar outras coisas, vai pegar outras coisas, tomar o tempo de Deus, é muita coisa, irmão. Mas essa questão de prostituição física é muito complicada. Então, tem que se abster, tem que servir a Deus como a Bíblia diz que a gente precisa servir. E sem ela, nós não vamos conseguir ver ao Senhor. Hebreus 12:14 diz, segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, não tem outro jeito, é ser santo. Porque todos nós queremos estar com o Senhor. Todos nós queremos herdar os céus por eterna morada. Então, todos nós vamos nos santificar. Amém? Por que todos nós? Porque cada um de nós temos uma queda para alguma coisa e a gente precisa deixar, né? A gente precisa mortificar essa carne e dizer, não, eu vou me santificar, porque o meu Deus é santo. Lá no céu onde eu vou morar só entra santo. Então é isso, né? É importante mencionar que o próprio Deus nos dá exemplo de que é necessário vivermos uma vida em santidade. Levítico 20, versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Um Deus que é santo. Já está aí o exemplo, né? Que precisa para poder estar com Ele. Porque aqui, nessa terra que vivemos,
Para a gente ter a companhia de alguém, a gente precisa se identificar com essa pessoa, não precisa? Se eu não conheço, eu não vou ficar chegando perto de quem eu não conheço. Não vou ficar contando a minha vida ou alguma coisa para quem eu não conheço. E aí, com Deus, essa santificação, eu tenho que me aproximar de Deus. E aí, para eu chegar até Deus, eu preciso fazer o quê? Me santificar. Eu preciso conhecer. Eu preciso falar com Ele. E se isso não acontecer, se a gente não buscar a santificação, porque é ser separado, né? Santificar é ser separado das coisas do mundo. Como é que eu vou me aproximar de Deus? Se eu estiver no mundo, a palavra do Senhor diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Então, se eu estou vivendo no pecado, eu não estou próximo de Deus. Então, eu vou me santificar, eu vou me separar, vou tirar essas coisas e aí eu posso fazer o quê? Me aproximar de Deus. E a gente aproxima tanto de Deus que depois a gente acaba morando com Ele. Olha que coisa maravilhosa, né? E o mundo se incomoda com isso, né, pastor? Se você notar, você já deve ter ouvido, eu acho que todos nós, a pessoa fala assim, só quer ser o santo, né? Assim, o mundo ele tem muito isso, quando você começa a se separar, né, se santificar, realmente buscar Deus de verdade, sempre vai ter alguém para falar assim, só quer ser o santo agora, só quer ser o santinho agora. Então o mundo ele tem muito isso de apontar, né? E aí às vezes é interessante, isso é muito perigoso, porque às vezes acontece até dentro da igreja, né? Entre os irmãos, né? Um irmão vê o outro se separando, se santificando, e isso realmente acontece muito. Mas na verdade o que a gente está fazendo é só colocando em prática o que as escrituras ordenam para nós. Sim, é isso, é colocando em prática aquilo que a Bíblia diz que é para fazer, né? Então, assim, incomoda algumas pessoas? Incomoda, igual o Juninho falou. Até dentro da igreja, às vezes incomoda. Porque tem pessoas que quer um ministério, quer se desenvolver, quer mais, quer... E aí tá buscando e tá... E aí outra pessoa vai assim... A Bíblia está dizendo que a gente tem que buscar. É dom espiritual? A Bíblia diz que a gente tem que buscar. É ministério? Também. Então, assim, tá aqui na Bíblia, por que tem que questionar? Por que tem que, né? Todavia, é importante mencionar que nós somos suscetíveis ao erro e na caminhada cristã poderão acontecer tropeços. O que nós não podemos é persistir no erro, mas quando cairmos, termos a humildade de retornar ao processo de santificação, pedindo perdão ao Senhor e seguindo em frente. 1 João 2:1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, eu errei. Não vou mais para a igreja, não vou mais ser crente. Tá aqui a chave. A palavra está aqui escrita, é para a gente não errar. É para a gente se manter correto. Mas errou, nós temos um advogado. Mas o que nós não podemos é permanecer no erro, né? Então, vamos ver também Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então tá, errei, tô arrependida? Corre para papai, corre para Jesus, confessa e procura não fazer mais, né? Porque o que confessa e deixa alcança o quê? Misericórdia, né?
Isso é muito complicado, essa questão, em relação a vícios, né? Porque existem pessoas que têm vícios. Aí vai um tempo, vai. Chega aquela época da abstinência, aí a pessoa não dá conta. Aí depois volta. A gente vivenciou aqui uma pessoa desse jeito. Vinha para a igreja, aí, não, agora vou me reconciliar. Aí vinha alguns tempos, aí começava, um mês. Aí depois, quando ia para o segundo mês, já. Ai, passou, não deu conta, não dei conta, não dei conta. Quando a gente via sumindo, já sabia. Ai, tá. Mas hoje, para a glória do nome do Senhor, tá liberta, né? Tá servindo ao Senhor. E era usuário de crack, viu? Então, assim, a pessoa tem que também lutar, né? Procurar. Não desistiu. Foi tentando. Quando estava melhor, vinha, recebia a palavra e tá. E pediu oração. E hoje tá liberta para a glória e honra do nome do Senhor. Amém? Então é isso. É arrepender e deixar, né? Não é, não, me arrependi. Aí quando você olha, no outro dia tá fazendo a mesma coisa. Então não arrependeu, porque nem tá lutando para deixar, né? Para concluir, as disciplinas espirituais são ferramentas que Deus nos deu para fortalecer nossa fé e nos tornar mais parecidos com Cristo. Assim como o atleta treina para competir, o cristão precisa se exercitar espiritualmente para viver de forma vitoriosa. Comece com passos simples e constantes. Deus honra o coração sincero que busca crescer. Perguntas para reflexão. Quais disciplinas espirituais você pratica regularmente? Como elas têm impactado sua vida? Quais hábitos você gostaria de desenvolver para fortalecer a sua fé? Nós temos o manual, né? O direcionamento. E assim, a gente precisa ensinar aos novos convertidos, né, acerca dessas disciplinas, para que eles possam também, assim como nós, se aproximar mais de Deus, conhecer mais o Senhor, conhecer o caminho, né, e buscar também a santificação. Amém?